Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios da monitoria de estruturas de aço da Universidade Federal Rural do Semiárido do Campus Mossoró. Meu nome é Dijane e no vídeo de hoje nós vamos fazer o segundo exercício do capítulo 5 do nosso livro-texto. Vamos ao exercício. O exercício ele pede para calcular o esforço normal resistente do perfil 150 por 37,71 kg por metro de aço ASTM A36 com comprimento de 3 metros, sem contenção lateral. Ele pede para considerar ele engastado numa extremidade e livre na outra. Ele também pede para comparar o resultado obtido para uma peça engastada numa extremidade e rotulada na outra. Então, assim como o exercício anterior, nesse aqui a gente vai ter que calcular a resistência de projeto à compressão, que ela é dada por essa fórmula aqui. O valor de AG nós temos que é tabelado. O valor de gama alfa 1 também é tabelado. E esse valor é o que nós vamos calcular, que ele vai mudar. Então, a gente vai calcular ele para o caso da peça engastada e do caso da peça engastada e rotulada. Então, vamos lá. Bem, eu vou calcular os dois ao mesmo tempo, porque daí a gente vai analisando passo a passo a diferença de um para o outro. Então, para o primeiro caso, ele fala da peça engastada numa extremidade e livre em outra. Então, a gente tem isso. A gente sabe que o comprimento da peça é 3 metros ou 300 centímetros. Vou botar aqui 300 centímetros, porque a gente vai trabalhar em centímetros. E, como é esse caso aqui, a gente sabe que o nosso K ele é igual a 2. Então, o nosso comprimento de flambagem ele vai ser K vezes L. Que o nosso comprimento de flambagem ele vai ser 2 vezes 300 centímetros. Que vai findar sendo 600 centímetros. Já para outra peça, no outro caso, a gente vai ter a peça ela vai ser engastada numa extremidade e rotulada na outra. Então, isso implica um K igual a 0,7. Então, nosso comprimento de flambagem ele vai ser K vezes L, nosso comprimento de flambagem, ele vai ser 0,7 vezes 300 centímetros. A gente vai conseguir o comprimento de flambagem de 210 centímetros. O próximo passo é a gente calcular a esbeltez, A gente sabe que a esbeltez ela vai ser dada pela relação entre comprimento de flambagem e o raio de giração. O que acontece? Essa peça ela não é contida em relação a nenhum dos eixos, ou seja, ela pode flambar em relação ao eixo X, ela pode flambar em relação ao eixo Y. Só que a gente sabe que ela vai flambar na direção em que o raio de giração apresenta o menor módulo, digamos assim. Por quê? Porque quanto menor for o raio de giração, maior vai ser o índice de esbeltez. Analisando a nossa tabela A6.9 na página 332, para o nosso perfil, nós vamos ter o raio de giração na direção Y e o raio de giração na direção X e o raio de giração na direção Y. A gente vai pegar o menor valor. O menor valor está na direção Y. Ou seja, a nossa peça ela vai flambar nessa direção, Y. Então, vamos pegar 384. Então, vai ser em relação ao eixo Y.
Então, a gente vai ter, para esse caso, né, nosso comprimento vai ser 600 dividido por 3,84. Daí, o nosso comprimento de flambagem, ele vai ser 156. Para esse caso, né, da mesma maneira, nós vamos ter que o nosso índice de esbeltez é o comprimento de flambagem sobre o raio de direção na direção Y. Só que aqui o nosso comprimento de flambagem é 210 centímetros e o nosso raio de direção na direção Y continua com o mesmo valor. A gente vai ter o valor de 54,7. Ao mesmo tempo a gente sabe, agora voltando para cá, a gente agora tem que encontrar o raio de esbeltez reduzido. E a gente sabe, né, que para o aço a gente sabe que para o aço, né, o aço MR250, nosso índice de esbeltez reduzido é 0,0113 vezes o índice de esbeltez. Substituindo, nós vamos encontrar que o nosso índice de esbeltez reduzido, ele vai ser igual a 1,76. Só que o que acontece? A gente sabe que o nosso parâmetro adimensional aqui, né, quando o raio de esbeltez é maior do que 1,50, o nosso parâmetro adimensional aqui, ele vai ser 0,877 dividido por o nosso índice de esbeltez reduzido ao quadrado, ou seja, a gente vai ter 0,877 dividido por 1,76 ao quadrado, que o nosso parâmetro adimensional vai ser 0,283. A gente também sabe que ele, né, também é dado pela relação entre FC e FY. Como a gente quer calcular FC, a gente vai isolar FC. Nosso FC ele vai ser o nosso parâmetro adimensional Q vezes a nossa tensão de escoamento. Que a gente sabe que a nossa tensão de escoamento, né, para o aço MR250, ele tem uma tensão de escoamento por 25 kN por centímetro ao quadrado. Então, substituindo, a gente vai ter 0,283 vezes 25 kN por centímetro ao quadrado. E o nosso FC ele vai ser igual a 7,1 kN por centímetro ao quadrado. Agora a gente vai voltar e vai calcular para o nosso outro caso, né? Que é esse caso aqui. Então, como a gente está com o mesmo aço, né? Então, para aço MR250, isso aqui não muda. Ele vai ser a mesma fórmula, só que vai me dar o valor da esbeltez, né? Então, vai ser 0,0113 vezes 54,7. Nosso índice de esbeltez reduzido vai ser igual a 0,62. Nesse caso, nosso índice de esbeltez ele é menor do que 1,50. Então, o nosso parâmetro adimensional ele vai ser 0,658 elevado ao nosso índice de esbeltez reduzido ao quadrado. Nosso parâmetro adimensional vai ser 0,658 elevado a 0,62 elevado ao quadrado, que isso vai ser igual a 0,851. A gente sabe que também o nosso paralelamento, o nosso parâmetro adimensional ele é dado pela relação entre FC e FY. Isolando FC, nós vamos ter que ele é igual ao parâmetro adimensional vezes FY. Que nosso FC vai ser 0,851
vezes 25. O nosso FC vai ser igual a 21,2 kN por centímetro quadrado. Agora a gente vai calcular o nosso esforço resistente, que eu não deixei espaço, mas vamos organizar aqui. Pronto. Para a gente calcular o nosso esforço resistente, a gente sabe que ele é AG vezes FC sobre gama alfa 1. O nosso esforço resistente, o valor de AG, a gente encontra aqui nessa tabela, né? Nossa tabela A6.9, nessa página 332. Para o nosso perfil que está destacado, a área ela vai ser, né? A área vai ser 47,8 centímetros ao quadrado. Então a gente bota 47,8 vezes o valor que a gente encontrou para FC, para esse caso, dividido por 1,10. O nosso RD resistente, ele vai ser igual a 308 kN. E essa é a nossa resistência de projeto a compressão, né? Nossa resistência de cálculo a compressão, para quando a gente tem esse caso aqui. Esse caso, né, dela só engaixada em uma extremidade e livre em outra. Agora a gente vai calcular a resistência de projeto na compressão, né, para o caso do nosso elemento engaixado numa extremidade e rotulado em outra. Então vamos lá. Nosso RD resistente, ele vai ser igual a AG vezes o UFC dividido por gama alfa 1. RD resistente vai ser igual ao AG, a gente já encontrou, né, que foi 47,8. Encontrou naquela tabela, que está no anexo do nosso livro, né? O UFC a gente acabou de calcular, que foi 21,2 para esse caso, dividido por 1,10. O nosso RD resistente vai ser igual a 921 kN. Lembrando que para esse... Ah, não, cancela. É isso aí mesmo. Então, esse é o valor, né? Então, se a gente, né, comparar, né, a resistência para esse caso e a resistência para esse caso, a gente observa que as condições de apoio elas influenciam bastante no valor da resistência de calcular com pressão, né? Então é uma coisa a se observar no projeto, quando a gente estiver lá na prática. Enfim, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.